Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal e à reflexão diária de hoje, dia 9 de maio, segunda-feira da quarta semana da Páscoa. Evangelho de hoje, Evangelho de João, capítulo 10, versículos do 1 ao 10. Naquele tempo, disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe pelo outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem o estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Famoso texto de hoje, o texto do bom pastor, aquele que dá vida pelas suas ovelhas. Na verdade, o capítulo 10 de João, ele é todo sobre o bom pastor. O capítulo, se não me engano, acho que tem 30 versículos. Então, cada ano, no quarto domingo da Páscoa, nós refletimos sobre o bom pastor. Então, o capítulo inteiro é dividido por 3. Então, o ano A é um texto, o ano B é outro e o ano C é outro. Tá? Ele se afirma como a porta, ele se denomina a porta, por onde todos aqueles que quiserem adentrar ao reino dos céus terão que passar. Ele se denomina: eu sou o bom pastor, e depois, num outro momento, eu sou a porta do redil das ovelhas. O que é o redil? É o lugar onde as ovelhas ficam, protegidas contra os lobos, contra os leões, contra qualquer um dos seus predadores. Detalhe importante: as ovelhas escutam a voz do Senhor. Portanto, elas conhecem no seu coração aquele que possa lhes dar a direção, aquele que vai cuidar delas, aquele que dará a sua vida por elas. Lembremos de uma coisa: o texto foi dito no cunhado histórico do Evangelho de João, antes da paixão do Senhor. Aqui nós estamos refletindo este texto sobre a ótica da ressurreição. Ele já está ressuscitado, ele é o Senhor, ele deu a vida pelas ovelhas e as ovelhas o reconhecem pela voz. Lembremos de algo importante: nos textos da primeira semana da Páscoa, nós vamos ver que os discípulos não reconhecem Jesus, somente pela sua voz e no partir do pão. Por isso que ele afirma: as ovelhas escutam a minha voz e elas vêm ao meu encontro. Então, esse Senhor que dá a vida, que é compassivo, que é misericordioso, que é eterno, ele que ama as suas ovelhas e dá a vida por elas, e dá uma vida que não é qualquer vida. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Que vida em abundância é essa? É a vida eterna. Nós, durante todo o período da Quaresma, falamos muito da paixão e morte do Senhor. Passado este momento que nós encontramos agora, com o período pascal, o tema central é a vida. Ele morreu e ressuscitou. E ele nos garante que nós também, no dia que passarmos pelo nosso Pessá, pela nossa Páscoa, quando nós passarmos pela porta, que é Ele mesmo, nós iremos ressuscitar para a vida eterna. Então, ele deu a sua vida pela nossa ressurreição, para garantir que, através da sua morte, nós fôssemos libertados do pecado.
né? O pecado original, o pecado que nos afastava de Deus, o pecado que provocava a nossa morte, o pecado que foi vencido no alto da cruz. E ao ressuscitar, ele também garante a nós que cremos nele a ressurreição. Uma ressurreição que é eterna, afinal ressuscitamos para a vida eterna, onde nós teremos vida e vida em abundância. Portanto, ouçamos a voz do nosso bom pastor, aquele que dá vida por nós, aquele que se torna o nosso norte, o nosso farol, aquele que é a luz que ilumina a nossa trajetória e o nosso caminho. Então, olhemos para ele, miremos nele, ouçamos a sua voz e, com certeza, se fizermos isso, não nos perderemos ao longo do caminho. Um grande abraço, até amanhã, se Deus quiser. Tchau!